Olá a todos! Bem, hoje é sexta-feira e trago-vos um vídeo novo e desta vez é sobre pincéis. Eu tenho recebido ainda bastantes e-mails e mensagens, até alguns comentários com dúvidas e questões sobre pincéis, então hoje decidi trazer um vídeo com este mesmo tema. Agora, o vídeo que eu trago hoje é sobre o kit básico de pincéis para nós nos automaquilharmos. Achei que era giro porque ainda não fiz nenhum vídeo assim. Digam-me se gostaram no final do vídeo. Mas eu sei que também há muita gente que às vezes tem questões sobre o kit básico para profissional, quem se está a iniciar, ou mesmo para os profissionais que estão a trabalhar há muito tempo. Se quiserem ver um vídeo sobre o kit básico para profissional, digam-me que eu tenho todo o gosto em fazer, mas este hoje é sobre os pincéis pessoais. Por isso, espero que gostem e vamos lá. Então, vamos começar pelos pincéis de rosto. Os primeiros pincéis que eu vou mostrar são estes dois de base. Eu acho que é muito importante termos estes dois como opção, porque são dois pincéis completamente diferentes. Então, eu vou-vos explicar porquê. Tenho este que é mais pequenino, mais fofinho, e tenho este que é o pincel clássico, aquele que muita gente chama a língua do gato, e é mais denso, mais compacto e não é tão macio como este. Eu gosto muito deste para colocar aquela base com o efeito airbrush. Quando nós colocamos assim em círculos e fica com um aspecto muito sem falhas, muito perfeito, muito quase HD. Então isto junto com a base HD fica perfeito, ótimo. Este pincel é mais aquele pincel clássico, mas ele também é muito bom para até colocarmos o corretor, ou se colocarmos o corretor com o dedo, podemos depois, ou com um pincel de corretor, podemos amaciar ou aperfeiçoar o corretor com este pincel. Há certos tipos de pele que este pincel não suporta, por exemplo, pele seca, pele a esfolar, pele a escamar. Vocês, se fizerem a base com este pincel, a pele começa a levantar e fica muito feio, e em vez de termos uma aplicação perfeita, começamos a ficar com a pele toda a escamar e não fica nada bonito. Então, para esses casos, eu desaconselho este pincel e aconselho o uso deste pincel para a aplicação da base, porque aplicamos desta maneira, sempre a assentar, não é? Em diferentes direções, e fica uma pele perfeitinha, e a pele que está morta, pronta a levantar, fica. Este base que eu vos mostrei é o 111 da Sephora, e este também é um pincel de base que é o C200, mas já é da Royal. Depois, para colocar ou o blush, ou o iluminador, ou o modelador, eu aconselho o pincel biselado, o pincel angular de blush. Eu gosto muito deste pincel porque ele é o 131. Eu gosto muito de colocar desta maneira porque ele faz logo os traços perfeitos, até se eu quiser fazer trabalhos de modelação mais extremos, como quando eu quero esfumar, ele também, como é muito fofo e muito macio, acaba por fazer um bom trabalho. Por isso gosto muito deste pincel e acho que para quem se está a iniciar é perfeito para colocar o blush. Há muita gente que se calhar usa mais este pincel principalmente para o bronzer e estão habituados chegam ao disco de maquilhagem, fazem assim, colocam assim e depois o que é que acontece? Dizem que no instante fica muito artificial, ficam todas muito escuras, fica muito mal. E é verdade, porque este pincel é um pincel de pó matificante, está bem? Porque ele é pensado para colocarmos no rosto todo. Nós tentarmos fazer um formato específico, que é o que nós gostamos de fazer quando estamos a colocar o bronzer, ou o modelador, ou o blush, ou até o iluminador, com este pincel, nós não vamos conseguir um trabalho bonito. Por isso, vamos deixar este pincel para a sua função e que ele cumpre muito bem, que é colocar o pó matificante, ou até mesmo para colocar no corpo, pronto, para se quisermos estar assim um aspecto mais bronzeadinhas, podemos usar este. E este é o 120 e é novamente da Sephora, desta coleção com os cabos coloridos. Para terminar a gama do rosto, eu gosto muito destes pincéis retráteis para andar connosco na carteira ou para ir connosco de fim de semana, porque eles são muito pequeninos, portáteis, e tem este sistema aqui que retrai e depois temos aqui o pincel. E eu gosto muito deste sistema porque depois voltamos a fazer assim
e fechamos e não trilhamos nenhuma cerda e podemos andar com isto na carteira à vontade sem estragar o pincel. Este é da Caudalie, eu gosto muito deste e também gosto muito de um que eu já mostrei no vídeo, no último vídeo que eu mostrei a fazer pele, que é da Better, e eu vou pôr na mesma esse pincel no meu blog porque eu gosto muito dele. Agora vou passar para os olhos. Para olhos, eu acho que facilita muito quando estamos a preparar um olho, a colocar o corretor, usarmos um pincel próprio para o efeito. E um dos meus favoritos é este, que é o 235, destes da Sephora. Ele é muito fofo, muito macio, é assim pequenininho, então eu consigo trabalhar com bastante pormenor e como ele é muito macio, deixa muito esfumado e não ficamos com aquelas linhas ou traços de corretor que ficam sempre muito feias. Apesar de que, eu vou ser sincera, eu muitas vezes na minha correria do dia a dia, eu coloco o corretor com os dedos e depois, se for preciso, amacio só com um pincel de base, este ou este. Depois, outro pincel, este eu não consigo viver sem ele, é este pincel largo de definição. Este é o Eye Shader LG C400, novamente vai estar tudo no blog, da Royal, e ele tem este formatozinho e eu gosto muito porque ele, apesar de ser bastante denso e duro de definição, ele também é macio. Então, o que é que ele faz muito bem? Ele é bom para colocar a primeira sombra, a sombra base do olho. Nós, num passo, logo com um gesto, conseguimos fazer esse trabalho muito bem e de maneira muito rápida, por isso eu gosto muito. E até, se quisermos até fazer trabalhos de modelação, colocar melhor o corretor, ele é um pincel multiusos, mesmo muito bom, que eu aconselho. A Sephora tem um similar, que é o número 22, que muitas de vocês já devem conhecer, que é um pincel muito popular, que é este que é assim, é o número 22 da Sephora. Depois, também é muito importante vocês terem um pincel de esfumar. O mais conhecido, o típico pincel de esfumar, é este redondinho, e este até é um da Sephora, que é o número 13, e ele é bastante comum. Quando falamos em pincéis de esfumar, normalmente vamos sempre para estes que parecem uma gota d'água. E ele mete-se aqui no côncavo e dá para esfumar, qualquer trabalhinho para esfumar é perfeito. Mas eu prefiro ainda estes pincéis, que são os de esfumar, mas biselados. Estes aqui, que é quase como o pincel que eu mostrei de blush, este, mas em miniatura, para olhos. E porquê é que eu gosto tanto deste pincel? Por causa do estilo de olho que eu gosto de fazer, que é este olho assim mais arrastado. Eu gosto muito deste pincel porque no instante chegamos aqui com esta inclinação e conseguimos marcar aqui o desenho e depois rodamos e conseguimos marcar aqui o desenho. Ele já faz quase metade do trabalho por nós, por isso é que eu gosto tanto dele. Este é da MAC e é o 275 SE. Mas vocês encontram várias marcas com este tipo de pincel. Agora, para eyeliner. Normalmente o eyeliner, o pincel mais comum, são estes assim, angulares. São estes os que nós mais vemos e normalmente são aconselhados para colocação de eyeliner. Este até é da Sephora e é o 210, mas eu gosto mais de outro tipo de pincel que eu vou-vos mostrar. Ele faz o seu serviço, mas eu prefiro este. Que são estes mais pequeninos, mais pormenorizados. Este até é um da Maybelline, que veio com aquele kit que eu já há muito tempo vos mostrei, que veio com aquele potezinho com o pincel. Na altura eu comprei em Londres, mas já vi que já há muita gente que conseguiu comprar aqui em Portugal e ele vem com este pincelzinho pequenino, muito pormenorizado, que conseguimos fazer o desenho que nós quisermos. Gosto mesmo muito deste pincel. Para terminar, a linha de olhos, que eu acho essencial vocês terem no vosso kit de maquilhagem e que normalmente não é muito falado, é o pincel de sobrancelhas. E este é um dos meus favoritos, que é de dupla ponta. Eu gosto muito quando ele é, de um lado, este pincel angular para sobrancelhas, e do outro lado temos este peão, uma escova de sobrancelhas. Então, para que é que nós vamos usar isto? Este lado nós vamos para fazer exatamente o traço da sobrancelha, para preencher a sobrancelha, tudo que seja pintar, colorir a sobrancelha. E este lado vai nos pentear a sobrancelha, podemos até pulverizar com laca, uma laca assim forte para nos fixar bem os pelos da sobrancelha e depois vamos e escovamos a sobrancelha. E este é da Royal
e é o C510, está bem? Pronto, e assim terminamos a linha, a gama que eu considero a básica para nós termos, para fazermos a maquilhagem de olhos. Vamos agora ver os lábios. A nível de lábios, eu vou-vos aconselhar um pincel, acho que não há mais necessidade do que ter um pincel, e eu até vou ser honesta, eu normalmente não uso pincel de lábios no meu dia-a-dia. Eu coloco diretamente do stick ou do gloss, eu coloco diretamente o produto nos lábios e não uso pincel. Apesar de que o pincel ajuda, principalmente em cores fortes, no vermelho, cores mais densas, mais pigmentadas, ajuda-nos a ser mais perfeitinhas no contorno. Este já está um bocadinho sujo, não reparem. Mas eu gosto muito deste da Sephora. A nível de pincel de lábios é um dos meus favoritos. E este é o número 61. E porquê é que eu gosto dele? Porque ele, ao contrário do típico pincel de lábios que é redondo ou sobre o oval, ele é retangular. Então, como tem aqueles ângulos, eu consigo aqui o arco de cupido fazer mesmo direitinho e fica um traço muito perfeito. Eu gosto muito. Outra sugestão que eu deixo ficar aqui é quem tiver em casa este típico pincel de eyeliner, ele também é perfeito com um pincel de lábios, porque conseguimos ser bastante pormenorizadas, ok? Por isso, fica a dica e espero que gostem. Por isso, a nível de pincéis, acabamos. E é isto, espero que tenham gostado, espero que tenham achado útil. Já agora, deixem-me ficar em comentários se são estes normalmente os pincéis que vocês usam, se costumam usar outras coisas, ou então se preferem, há muita gente a preferir as esponjas, aquelas esponjas que já vêm nos kits, ou então os dedos. Eu vou ser sincera, eu sem sombra de dúvidas prefiro os pincéis, não gosto muito de trabalhar com as esponjas, mas já agora quero saber a vossa opinião, se vocês trabalham mais com esponjas, com os dedos, com pincéis, com cotonetes, seja o que for, quero saber essa vossa criatividade aqui por baixo na lista de comentários. Por isso, para toda a informação que eu disse hoje aqui no vídeo e que não tenham percebido, ou para mais informação, vão ao blog, porque vai estar lá tudo direitinho. E não se esqueçam de, já que vão ao blog, de fazer uma visita, de se tornarem seguidores, subscritores, porque eu, todos os dias da semana, pelo menos, eu coloco um post novo com novidades, a contar coisas do dia, promoções que vi, looks do dia, muita coisa, por isso espero que gostem e que se tornem seguidoras do blog. E também, como eu digo sempre, pelo Instagram, pelo Facebook, para nós estarmos assim nas cosquices a par de tudo. E pronto, espero que tenham gostado, continuem a deixar dicas e sugestões de próximos vídeos que eu gosto muito de ver. Não se esqueçam de subscrever o canal aqui em cima. Espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo.